Porém, no entanto, todavia, contudo, se estivermos encerrando esse texto, sim, já argumentamos, já nos posicionamos em relação ao tema, já lemos os textos de apoio, já sabemos que ponto de vista assumir, mas eu estou fazendo Enem, minha senhora. Não posso fechar o texto com uma simples perspectiva sobre o assunto. Não posso fechar o texto com uma citação sobre o tema. O que fazer? Para onde ir? A quem pedir socorro? Vamos lá? Vamos lá. Redação do Enem envolve uma habilidade que a maioria das outras provas não exige de você. É a habilidade mágica de resolver problemas. Sim, tudo que a política brasileira não conseguiu em 32, 33 anos de Constituição Federal, você precisa conseguir em 5, 6 linhas. Essa é a jogada. Então, para o Enem e para uma meia dúzia de gatos pingados de vestibulares, você precisa construir uma intervenção modificadora. Ah, professor, mas eu quero colocar uma intervenção também no meu concurso. Eu erro fazendo isso? Não, você não erra. Você só vai ter muito trabalho, mas você não erra. Pode fazer tranquilo, ok? Mas exigência mesmo é a do Enem e de alguns poucos vestibulares, como da Faculdade de Rio Verde, poucas por aí. Vamos ver então. A intervenção do problema não é necessariamente sobre o tema de forma ampla. Não é sobre os textos de apoio de forma ampla. Tampouco é sobre o eixo temático em que o tema se insere. Na verdade, é uma solução, uma proposta de intervenção para os problemas que foram expostos ao longo do texto. Então, suponhamos, vou pegar uma redação qualquer aqui, dos meus queridos alunos, que seja para Enem. Olha, eu tenho uma aqui cujo tema era Alternativas para melhorar o sistema educacional do Brasil. Eu não vou construir uma conclusão para melhorar o sistema educacional do Brasil. Não é isso. A quinta competência não espera isso de você. A quinta competência espera que você resolva os pontos que você expôs. Essa minha aluna, Luana Cirino, colocou 2 grandes problemas para o desenvolvimento. Ela colocou a falha da infraestrutura das escolas como um dos grandes problemas do sistema educacional, e ela falou sobre a prioridade pública, a prioridade política, que geralmente não é para reformar a escola pública, né, caindo aos pedaços. A prioridade é mais com fins eleitoreiros. Sabemos. No entanto, veja só, Luana não vai lançar, então, uma saída ampla para isso, mas uma saída para esses pontos que ela discutiu. Então, ela precisa de uma saída que ou resvale sobre a infraestrutura das escolas, que é um dos pontos que ela debateu, ou que resvale sobre a prioridade política, ou a percepção política sobre a relevância da educação. Então, tenha em mente, para início de conversa, que o seu foco não é produzir uma intervenção para a educação, como numa redação dessa da Luana. É uma intervenção para o que foi exposto ao longo do texto, certo? Isso vale também para a realidade de qualquer outra prova para a qual você opte por produzir intervenções. Você só resolve aquilo que você discutiu. Você não vai resolver realidades que você não mencionou, combinado? Então você começa por aí. Segundo detalhe sobre essa intervenção que eu acho bom você saber. Não queira fazer milagres. Não queira transformar a água em vinho. Assim, uma saída mágica que vai revolucionar o planeta para resolver o problema de imediato. Não. Veja que o nome da competência envolve intervenção modificadora, não é solução. Você entende? Então, o que nós propomos, geralmente, não é uma saída mágica e definitiva, mas um primeiro passo. O que a gente pode começar a fazer para resolver esse problema? Eu sei que, por exemplo, em termos infraestruturais, como Luana mencionou, num tema sobre o sistema educacional do Brasil,
O ideal, o mágico, seria criar uma política pública ampla de reforma de todas as escolas do nosso modelo público de educação, que envolvesse uma reestruturação desde a cadeirinha na sala de aula até, por exemplo, material tecnológico para gerar conexão com o mundo virtual, essencial hoje para a dinâmica de ensino. E essa reestruturação envolve um investimento multimilionário para que nós consigamos, de fato, tornar as escolas produtivas e eficazes para o público que elas atendem. Preciso fazer isso tudo? Olha, vai ficar difícil. Sabe por que vai ficar difícil? Porque um dos maiores critérios para a qualidade da sua intervenção é o que se denomina exequibilidade. Eles não querem só que você traga uma intervenção boa, eles querem que a intervenção seja exequível. Eles querem que a intervenção seja prática. Dá para fazer? Veja, se eu disser que as escolas precisam dessa ampla reforma com investimento multimilionário para que elas atendam aos requisitos tanto de bem-estar quanto de aproximação com o universo tecnológico da criança e do adolescente no Brasil, como é que você explica como é que isso vai acontecer? Como é que você coloca em pouco mais de 5 linhas como esse processo vai se desenrolar? Me conta. Como é que você vai explicar em 5 linhas que esses bilhões precisam sair dos cofres públicos e cair nas escolas públicas para essas reformas? Como é que você explica a complexidade de uma reforma assim? É difícil, é pesado, a maioria de nós nem sabe como fazer. Então o que você tem que optar por fazer quando você constrói as suas intervenções? Você precisa optar por aquilo que você sabe explicar. Olha só, estamos falando de infraestrutura. Então eu posso mencionar que é interessante que as secretarias de educação façam um levantamento de quais escolas se encontram em estado mais precário e, a partir desses relatórios, investir os seus recursos prioritariamente nessas escolas, com talvez parceria com empresas. Parceria público-privada é um caminho fantástico, fino, para você colocar nas suas intervenções, com parceria com empresas privadas dos próprios municípios ou dos estados, para conseguir equipar essas escolas com o mínimo necessário para elas conseguirem funcionar bem. Olha que legal. É uma proposta que eu sei explicar. Viu que eu consegui explicar? Que dá para fazer uma parceria, que dá para fazer um relatório com aquelas que estão mais precárias. E aí talvez a gente pode começar a resolver. É o ideal. É assim que você consegue construir uma boa intervenção. Não vai resolver o problema da educação. Tampouco vai colocar uma pedra sobre a falha da infraestrutura da educação no Brasil. Mas é um passo, a gente está começando. E é uma proposta que eu sei explicar. Se eu sei explicar, significa que ela é exequível, significa que ela é prática, certo? Então, vamos aí? Recapitulando, a minha intervenção precisa partir dos problemas mencionados e a minha intervenção precisa ser exequível, precisa ser prática. Eu preciso ser capaz de aplicar e de explicar de que maneira ela vai ser desenvolvida. Tá combinado? Tá certinho? Tá certinho. O que mais que eu preciso nessa intervenção? Eu posso trazê-la, digamos, de forma solta, sem mencionar quem vai trabalhar nela? Não. Vamos lá, deixa eu me separar aqui quais são os itens que essa intervenção precisa comportar. Primeiro aspecto, o que você vai fazer? Essa intervenção objetiva, simples, o primeiro passo, qual vai ser? Qual vai ser dado? Segundo ponto, quem vai fazer isso aí? Você está propondo uma saída, você precisa me contar quem vai encabeçá-la, quem vai produzi-la. Precisa, não precisa? Quem? Qual órgão público vai fazer isso? E não me venha só com o governo federal. Governo federal não é um órgão público. Dentro do governo federal nós temos órgãos. Você precisa saber com qual você vai lidar, certo? Vou deixar aqui para você, tá anexado, tá aqui do seu ladinho, tá aí próximo de você. Materiais que te contam quais são os órgãos públicos mais importantes no Brasil e quais as suas respectivas funções.
para você pegar alguns de estimação e começar a usar em todos os textos. De antemão, você quer que eu te sugira já alguns órgãos que são super práticos para usar em todas as redações? Vamos lá então. Ministério Público. Excelente. Ministério Público tem representação tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. Praticamente todos os municípios brasileiros contam com uma unidade. E o Ministério Público tem a função maior de zelar pela constitucionalidade e pela cidadania. Você deve se lembrar que eu mencionei que a Constituição Federal é um dos marcos históricos para falar sobre qualquer tema. Que, afinal de contas, a gente vive aquela velha contradição de a Constituição firmar o direito e a execução não ser tão boa assim. Ok. Quem deveria zelar para que a Constituição seja aplicada? Quem deveria zelar para que os direitos democráticos alcançassem a todos os cidadãos? Ministério Público. Então você pode sempre recorrer ao Ministério Público como um órgão fiscalizador, como um órgão para o qual as denúncias a respeito do problema podem surgir, como um órgão que pode encaminhar projetos de políticas públicas para os órgãos competentes. É um bom caminho, certo? Outra boa instituição para você usar em todos os textos são as prefeituras, já que nós hoje contamos com um modelo político focado na descentralização. É o ideal de analisar o problema local para conseguir desenvolver uma política nacional. Você entende isso? Não adianta você tentar uma política ampla em nível nacional se você não conhece a realidade de cada município. Então você pode responsabilizar as prefeituras com as suas respectivas secretarias para avaliar e desenvolver políticas específicas dentro daquela realidade. Instituição fina, excelente. E outra instituição, em forma de poder, que você pode trazer para o seu texto, é o poder legislativo, a partir do Senado, da Câmara de Deputados ou de vereadores. Já que o legislativo tem a sua função maior de representar as pessoas. Sim, os direitos e os interesses das pessoas. Afinal, nós elegemos e votamos em cada um daqueles sujeitos sentados naquelas cadeiras, não é? Então você pode dizer que é responsabilidade do legislativo representar os interesses da população e desenvolver projetos de lei que atendam à solução do problema que você está discutindo. E eu espero que a essa altura você já esteja com caneta na mão, anotando cada palavra que eu estou dizendo, porque eu estou praticamente falando o seu texto aqui, se você percebeu, né? É com essas três instituições, né, que nós vamos chamar aqui da divina trindade da solução, você faz qualquer intervenção. Recapitulando, Ministério Público, prefeituras, Poder Legislativo. Fantástico, funciona sempre. Você tem que mencionar uma instituição assim? Tem, precisa. Junto com a função dela? Junto com a função dela. Cuja função precisa. E aí, nós chegamos à parte mais importante da intervenção. O meio. O que é esse meio? É o detalhe, é a exequibilidade, a prática. Lembra que eu te falei que precisa ser prática a proposta? Pois então, você precisa explicar como é que eu vou fazer. Como é que esse projeto vai para frente? Eu vou fazer o que com ele? Eu vou lançar ali uma parceria, eu preciso mobilizar a sociedade civil. Por quanto tempo esse projeto vai funcionar? É um projeto que deve durar só enquanto o problema existir? É um projeto de proposta temporária? É um projeto permanente? Esse projeto é de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo? Esse projeto depende de recursos da União? Ou esse projeto depende de recursos dos civis? Vou fazer a PPP, a parceria público-privada? Talvez. Esse projeto, nesse caso, conta com trabalho voluntário? De quais instituições? Das universidades? Ou de profissionais dos órgãos públicos? De quem? Posso mencionar ainda onde esse projeto deve ser aplicado? É só nas periferias? É no centro? É em todos os municípios? É só onde a questão é mais afetada? Onde? Para quem? É na pracinha? É no centro comunitário? É na escola? É no hospital? Onde é que isso vai acontecer? Tá vendo? Detalhes. Vou divulgar esse projeto como? Para a população saber a respeito dele. Vai ser uma divulgação orgânica, que é essa que você faz de boca a boca, né? Que você conta para as pessoas ficam sabendo, é assim? Ou vai ser uma divulgação por mídias pagas, por mídias virtuais, como Instagram, Twitter, Telegram, televisão, vai ser como?
Lembrando que mídia paga é caro, então você vai ter que desembolsar mais grana, né, minha senhora? Então, você pensa direitinho nos detalhes. Quantos detalhes uma boa intervenção deve ter? Pelo menos 3. Se conseguir colocar 3 coisinhas dessa tonelada que eu listei aqui para você, já tá lindo, já tá de bom tamanho, certo? Local, público-alvo, financiamento, parcerias, voluntariado, mídia, divulgação, 3 detalhezinhos da execução. Não é dizer qual é o conteúdo da palestra que vai ser feita, qual é o conteúdo do curso que vai ser aplicado na sua intervenção, porque eu sei que vocês amam a palestra. Não é o conteúdo, é como vai ser desenvolvido. Pegou o projeto, preciso colocar o projeto em prática. Como eu vou pôr em prática? A partir de quê? Preciso de dinheiro, preciso de pessoa, preciso de tempo, preciso definir o lugar, preciso definir a duração. São esses detalhes que você acrescenta, ok? Então você já tem o que fazer, quem vai fazer, ok? E como vai ser feito. É o meio. E você finaliza com o quê? Para que vai ser feito. E para que esse projeto todo vai ser feito? Para resolver o problema? Para resolver o tema? Para resolver os textos de apoio? Para resolver os tópicos que você mencionou. Só o que você mencionou. A redação é um recorte do recorte do recorte. Você mencionou alguns probleminhas, você lança a saída para esses probleminhas, ok? Bom, vamos tirar algumas dúvidas que eu sei que já surgiram. Professor, eu preciso montar esse esquema todo para cada um dos tópicos que eu tiver abordado? Você não vai dar conta para início de conversa. Você vai ter umas 5, 6 linhas, não tem espaço para isso, né? Segundo, na avaliação do Enem, só é corrigida a competência, a intervenção que ficou completa. Sim, a intervenção que tiver ficado mais bem detalhada e contar com todos esses aspectos que eu listei para você. Significa que mesmo que você produza mais de uma intervenção, ela nem vai ser avaliada. Economiza, né? Paciência, tempo, escrita. Faz aquilo que vai ser corrigido. Se você fizer mais de uma, não vai fazer diferença nenhuma. Ah, mas eu me sinto seguro lançando 2 propostas. Posso continuar fazendo? Pode, não te prejudica. Só não te ajuda também, porque não vale ponto. Mas não te prejudica, pode deixar lá. Essa minha proposta precisa envolver os 2 problemas? Olha, se você conseguir, parabéns. É melhor. Caso essa proposta seja abrangente o bastante para abraçar os 2 problemas que você expôs. Caso você não consiga, você pode perfeitamente elaborar a proposta que alcance um dos problemas e no final, quando você traz a finalidade da proposta, você diz que essa proposta atende melhor ao tópico fulano, enquanto não surgem saídas mais claras para o tópico ciclano. Ou você pode dizer que essa medida, essa proposta que você lançou, resolve o tópico fulano, até que saídas melhores surjam para o tópico cicrano. Ou você ainda pode mencionar que a sua saída atende ao tópico fulano, né, no curto prazo, enquanto o tópico cicrano pode ser amenizado no médio e longo prazo. Qualquer uma dessas saídas é possível. Então, não necessariamente a sua intervenção precisa abraçar tudo, ela pode abraçar só um. Mas tome cuidado, ela precisa vir detalhada. Mais um conselho, separe essas partes em frases. É um conselho útil, simples, mas você não tem noção da eficácia disso. Porque os corretores estão com o tempo corridíssimo. Cada corretor recebe um malote de mais de 100 redações por vez e ele precisa dar conta disso na velocidade da luz. Separe, ajude ele. Ajuda o coitado, ele precisa de ajuda. Quanto mais você ajuda, mais você vai ser ajudado. E sabe como você vai ser ajudado, né? Na nota. Então, ó, separe uma frasezinha para colocar o que vai ser feito, mais uma frasezinha, quem vai fazer, mais outra frasezinha, como vai fazer, e uma última frasezinha do para que vai ser feito. Separadinho. O corretor tem até gosto, né? De olhar para aquilo ali e perceber que você separou tudo que ele precisa avaliar, uma coisa por frase. 200 pontos na competência 5, assim, ó,
garantidos. Ah, gosto de colocar uma frase de efeito. Pelo amor de Deus. Não seja cringe. Não seja cafona. Né? Não seja antiquado. Frase de efeito, não. Não pega bem nem na sua foto cafona de rede social, que dirá numa redação. Não ponha, por favor, tá ok? Finaliza ali com a finalidade e ponto final. Vamos ver a da Luana, o que ela fez, que eu tinha começado a analisar? Luana estava fazendo um texto sobre alternativas para melhorar o sistema educacional no Brasil. Eu mencionei que os tópicos dela envolviam a ausência de infraestrutura e as prioridades políticas, que geralmente não envolvem a educação. Foi isso. Bom, vamos ver como ela resolveu. Portanto, você está vendo que sempre tem esse bendito desse portanto, que é a base do encerramento do texto. Conectivo, né? Sabe a listinha de conectivo? Que você tatuou na testa a essa altura, porque você já decorou tudo, não já? Já, sei que você decorou. Portanto, dada a necessidade de alternativa para melhorar o sistema educacional brasileiro, o que Luana fez? Copiou o tema de novo. Precisa copiar? Precisa. E a evolução da precariedade desse cenário no país, um primeiro passo emergencial deve ser o redirecionamento de investimento. Tô sentindo que Luana vai falar da infraestrutura. A saída dela é redirecionamento de investimento. Ponto. Fechou a proposta. Esse processo pode ser executado, acho que eu já tenho detalhes, a partir da estipulação de uma meta bimestral de verba a ser destinada à educação. Então eu tenho aqui essa meta bimestral, bem como uma fiscalização mensal de como esse dinheiro está sendo aplicado dentro das escolas, a fim de promover o quê? Melhorias na infraestrutura. E o que era a infraestrutura? Tópico 1. Ela resolveu o tópico 1. A partir de quê? Investimento, dinheiro. Como é que esse dinheiro vai chegar lá? Uma meta de verbas e fiscalização sobre o dinheiro aplicado. Né? Então, deixa eu ver onde eu estava. A fim de promover melhorias na infraestrutura e de garantir que esse sistema não seja deixado em segundo plano, em prol de quê? Das prioridades políticas. Luana fez o feito do ano. Ela colocou os dois tópicos sendo resolvidos com esse dinheiro. O dinheiro resolve o foco político, o dinheiro resolve a infraestrutura. Bom, para tal, quem vai fazer? É imprescindível a ação do Ministério Público. Tinha contado que era bom, não tinha? Haja vista sua função de garantir os direitos e deveres constitucionais. Instituição com a função dela. Desse modo, os conflitos em torno, aí ela repete os tópicos na finalidade, no finalzinho. Precisa? Precisa. Os conflitos em torno da carência de infraestrutura e da maioridade política podem ser amenizados, e esses passos podem, finalmente, render ao Brasil uma caminhada rumo ao Estado democrático do direito. Bonito? Lindo. Funcional? Extremamente. Tudo separadinho. Percebeu? Tem ali os tópicos, inclusive ela fez questão de mostrar, isso é um ponto positivo para ela, que essa intervenção tem tudo a ver com os tópicos mostrados, porque ela até repete. Precisa repetir, isso precisa ser óbvio, não deixa nada nas entrelinhas. Perfeita. Vamos ver uma outra? Vamos ver a do César. O César é um super aluno, costuma ter textos incríveis. Vamos ver se esse funcionou bem. O tema era ativismo ambiental, entre a militância digital e o reconhecimento de políticas públicas. Quais tópicos César trouxe no final da introdução dele? Vamos ver. No entanto, a comoção exacerbada na temática, comoção, né, o excesso de emoção no debate, e o ativismo individualista inviabilizam o reconhecimento de políticas públicas capazes de minimizar os efeitos dessa devastação ambiental. Então o assunto foi basicamente comoção e individualismo. Vamos ver a proposta. Portanto, é emergencial que haja uma reafirmação de políticas públicas garantidoras do atendimento do ativismo ambiental. Então, a proposta é, em resumo, a reafirmação de políticas públicas para o ativismo ambiental. Política pública é um caminho bom? 100%. Cabe em qualquer texto? Em todos. Bom, para tanto, quem vai fazer isso? O Ministério do Meio Ambiente deve arcar com essa responsabilidade. Qual é a função desse ministério? Dada a sua função de zelar pela proteção e pela exploração sustentável dos recursos naturais.
Lindo. Temos a proposta, temos quem vai fazer. Tá vendo a ordem? Frase a frase, separadinho. Na sequência, como isso vai ser feito? Isso pode ser realizado por meio da parceria entre ativistas ambientalistas da área para a integração entre esses agentes e seu reconhecimento enquanto provedores da causa ambiental, com a finalidade de garantir que a militância digital seja de fato capaz de auxiliar no reconhecimento dessas políticas. Retomou os tópicos e detalhou como vai acontecer. Ficou suficiente? César, podia ter sido mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi só um detalhe. O único detalhe que foi dado aqui foi sobre uma parceria. Parceria é um caminho legal para o detalhamento, mas não é suficiente, a gente precisaria de mais. Em quais mídias isso vai ser divulgado? Esse ativismo precisa alcançar qual público? Por quanto tempo isso precisa ser feito? Né? Detalhes assim agregariam bastante a conclusão. Então, perderia aqui uns pontinhos por falta de detalhamento. E detalhamento é a parte, praticamente 1/3 da pontuação. Tá entendido? Então, detalhe tudo. Professor, não dou conta de pôr isso direito, eu sempre me perco. Você tem aí uma receitinha para mim? Uma forminha de bolo? Tenho, mas é claro que eu tenho. Já tô virando a dona Benta da redação, né? Tô vendo isso. Eu tô procurando aqui nos meus papéis, porque a dona Benta é das antigas, mas não encadernou as apostilas, né? Aí, ó. Portanto, é urgente que o tema fulano de tal, porque tema a gente faz o quê? A gente repete todos os parágrafos? Sim! É urgente que o tema encontre saídas compatíveis com o bem-estar social. Só reforçando o tema. Recorte do tema. Para tanto, quem vai fazer? Dadas as suas funções, como? Qual é a função de quem vai fazer? Deve implementar qual proposta? Isso pode ser feito a partir de quais os detalhes? Pelo menos 3. Tal ação visa a reduzir os impactos de tópico 1 e de tópico 2. Forminha simples, limpa, você só encaixa a proposta. Não se esqueça, resolva só o que foi citado, só o que foi mencionado. Não preciso e não devo trazer citações. Não devo e não preciso trazer outras áreas, outros problemas não abordados. Não devo e não preciso trazer dados na conclusão, nada disso agrega, certo? Isso diz respeito a qualquer realidade de prova da sua vida. Não traga outras linhas de discussão para cá, certo? Restrinja-se só ao encerramento das ideias já expostas, senão esse parágrafo não vai ter cara de conclusão. Entendido? Resolvido? Então, fechamos o texto.